participando de uma ação onde o intuito maior é melhorar a educação. Exponha-se, aproveite, experimente e compartilhe experiências conosco. Esse material faz parte do projeto piloto Google for Education e GTEDU para fomentar o uso das tecnologias como suporte à educação brasileira. A série de videoaulas que você assistirá é voltada para o uso das ferramentas Google na escola e no seu dia a dia. Olá! Eu sou Marcela Aline. Eu sou Wellington Maciel e hoje nós vamos falar para vocês sobre um dos aplicativos que mais cresceu, principalmente depois da pandemia e da normalização do trabalho remoto. Você tem o Google Meeting como sendo a grande ferramenta para aproximar a escola dos alunos e dos professores. Isso, essa ferramenta sempre esteve disponível aí no pacote Google for Education, mas ele era muito utilizado pelas empresas, né? Na escola, realmente, o uso só começou a se intensificar com a pandemia. E aí, por isso, nós vamos trazer um pouquinho hoje para vocês sobre como utilizar essa ferramenta. E aí, já começamos aqui, né, Wellington, com algumas guias abertas, porque as ferramentas do Google, elas são integradas. E eu posso acessar o Meet por diversas ferramentas. Então vamos lá. A primeira ferramenta que você pode utilizar para fazer acesso ao Google Meeting é o seu Gmail. Então quando a gente entra, a gente sempre orienta vocês a sempre que vocês forem trabalhar com as ferramentas do Google Workspace, vocês sempre abrirem o seu Gmail. Para mim, o Gmail ele é o centro nervoso de todo o trabalho do Google Workspace. Então, abrir o Gmail, olha quem aparece aqui na lateral para mim. Nova reunião. Quando eu clico aqui, eu já sou direcionada ao Google Meet. Então, essa é a primeira maneira. E o que é interessante é que neste caso aqui, caso eu tenha reuniões agendadas, se eu tiver meetings agendados, elas vão ser listadas aqui embaixo em minhas reuniões, tá? Outra maneira, né, Wellington, é pela sala de aula. E aí, detalhes, pessoal, o Meet, para cada ferramenta que eu crio o Meet, o link expira com tempo diferenciado. Então, se eu crio um Meet aqui pela sala de aula, ao terminar a reunião e o professor encerrar a chamada é encerrada para todos e aquele link não fica mais disponível. Isso foi uma maneira que o Google encontrou de colocar mais segurança para a utilização do Meeting por crianças ou com crianças. Então, quando você faz a abertura da reunião pelo Google Sala de Aula, aquele link da reunião, ele não perdura, ele não fica ativo, diferente de uma reunião que é feita ou pelo Gmail ou pelo Google Agenda. Esses dois aplicativos, eles montam salas onde aquele link ele perdura por até 12 meses. Então, diferente, tá? Diferença marcante aí. Isso aqui eu entrei em uma sala. Quando eu tenho o Meet ativado pelo professor nas configurações, ele aparece aqui, ó. Então, alunos e professores precisam entrar, né? Só clicar e já entra no aplicativo. Se o aluno estiver entrando pelo celular, ele precisa ter instalado o aplicativo do Meet no celular. Mas, por aqui, ele só vai conseguir entrar depois que o professor entrar na reunião. E quando o professor sair, ele pode encerrar a chamada definitivamente para todos. Todos serão automaticamente desconectados. É como se eu pedisse gentilmente para que os alunos saíssem da sala e fechassem a porta, tá? Essa é a situação que acontece quando eu tenho um meeting no Google Sala de Aula. Isso. Outra forma de acessar o Meet é pelo próprio aplicativo do Google Meet. Então, se eu acessar o Google Meet, eu consigo criar aqui, olha, uma nova reunião instantaneamente e posso criar uma reunião com apelido. Essas reuniões criadas com apelido, elas também ficam disponíveis somente no dia até eu encerrar a reunião. Encerrei, a reunião expira. Isso.
Qual a grande vantagem? De novo, a segurança, tá? Então, o Google entende que nós temos duas utilizações para o Meeting. Eu tenho a utilização empresarial e eu tenho a utilização pedagógica. Para todas as que ele entende que são pedagógicas, ele não permite que aquele link perdure por mais do que a sessão. Para todas as outras, 12 meses. Isso. Então, uma dica, né? Vocês vão fazer um encontro aí 1 a 1 com o aluno, vão fazer um encontro com o pai de aluno. Vocês podem criar uma reunião por aqui com o apelido, passar esse apelido para o aluno, ou para o pai, ou para quem quer que seja, e a pessoa acessa a reunião. Quando você sair, você encerra essa reunião e todo mundo automaticamente sai e não consegue mais utilizar esse apelido. Celi, vamos montar aqui uma sala por apelido para mostrar para eles? Então vamos. Pessoal, então estou na tela do Google Meeting. Aqui, ó, ele me pergunta se eu quero iniciar uma nova reunião ou ele me dá a possibilidade de digitar por um apelido para uma reunião. Então eu vou colocar encontro Get Edu, e aí é interessante que vocês não utilizem espaço ou caracteres especiais neste nome, tá? Então você vai sempre fazer a digitação dos nomes juntos, sem espaço em branco. Se você digitar espaço, ele vai juntar, tá? Então coloquei ali, ó, encontro Get Edu, e eu já clico em participar. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa sala chamada de Encontro Get Edu. Notem que eu digitei utilizando letras maiúsculas e etc, mas ele já juntou tudo aqui no mais simples possível, tá? Bom, então o que você vai fazer aqui é passar o apelido para a pessoa e não este link aqui, tá? Somente o apelido. Importante, quando você for fazer uma reunião utilizando um celular ou um computador, é muito importante que você teste antes a entrada, né, Celi? Então, olha só, aqui embaixo você tem uma verificação que você pode gravar um pequeno vídeo para verificar se os equipamentos estão funcionando da maneira correta. Então, vale a pena vocês testarem isso, tá? Já fiz o meu teste, posso clicar em participar agora e como a Marcele falou, a forma de compartilhar esta videoconferência é passando aquele nome, aquele apelido da sala. Aonde as pessoas vão digitar aquele apelido? Lá naquela tela inicial do Meeting, Está digitado aonde ele pergunta digitar o nome da sala ou apelido. Aqui dentro, na tela do Google Meeting, ele já me traz todas as informações referentes à reunião. Eu posso, aqui por dentro, fazer um convite, por exemplo, colocando o endereço de uma pessoa para que ela receba o convite pelo e-mail, ok? Ou posso simplesmente passar o nome dessa sala, o apelido dessa sala, para que ela acesse a página inicial do Meeting e possa entrar na reunião. E aí olha o detalhe aqui, né? O apelido da reunião só pode ser usado dentro do domínio, tá? Fora do domínio, esse apelido não é válido. Então, se eu vou fazer uma reunião com os pais dos meus alunos e eles não vão acessar utilizando a conta do filho, eles vão acessar utilizando as suas contas pessoais de Gmail, Hotmail, Yahoo e assim por diante, não dá para fazer utilizando uma sala com apelido. Neste caso, eu vou iniciar aquela sessão automaticamente, aquela sessão instantânea, e vou passar o link para ele. Ok? Olha só. Nesse meio tempo, Marcele já entrou pelo celular e eu já consigo ver que ela está aqui junto comigo, tá? O que é interessante, nessa nova versão do Google Meeting, a minha tela, ela fica aqui, mas ela é uma tela flutuante. Eu consigo clicar sobre ela
levá-la para onde eu quiser, para não atrapalhar a visualização. Por exemplo, a Marcele está fazendo uma apresentação, um compartilhamento de tela, eu consigo levar a minha tela para não aparecer, né? Para não atrapalhar ali. Mas isso só quem organizou que consegue, tá? Quem não organizou não consegue mover a sua tela. Isso, só quem está na organização. Bom, pessoal, o que mais nós conseguimos fazer aqui? Encerra a chamada aí para mostrar para eles que a gente queria, Wellington, que é que essa chamada expira. Como nós fizemos ela com apelido, o que vai acontecer? Eu vou encerrar e automaticamente a Marcele também vai ser desconectada. Então ela vai encerrar para todos. Quantos existissem nessa chamada seriam desconectados. Então clico aqui no encerrar, olha o que acontece. Ele traz aqui, ó, sair da chamada. Então eu sairia sem encerrar a chamada, tá? Então a chamada continuaria acontecendo. Não é o que nós indicamos quando você tem alunos dentro da sala. Ou eu posso clicar em encerrar a chamada e aí sim a chamada vai ser encerrada para mim e para todos. Mas nesse caso, mesmo se o professor sair sem encerrar a chamada, quando o último sair da reunião, ninguém mais consegue acessar aquele apelido. Exato, esse apelido ele expira nessa sessão. Saíram todos, esse apelido acaba. Então, encerrar chamada, ok. Ó, já apareceu a mensagem aqui, ó. O participante, automaticamente. Ele deu um aviso rápido falando que o participante Marcele Aline foi desconectado. Pronto. A outra forma, que é a forma mais comum de criação desses links, né, do Google Meet, é pela Google Agenda. E aí, novamente repetindo, pela agenda esse link fica disponível por 365 dias. Mas como é que eu crio, Wellington, um link do Meet aqui pela agenda? Pessoal, aqui você vai criar como se fosse um evento, tá? Então você vai gerar um evento, ele vai para a sua agenda e para a agenda dos seus convidados. Então, para gerar esse evento, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu botão criar. Quando eu clico nesse botão criar, a primeira coisa que ele faz é me pedir um título para esse evento. Eu vou colocar aqui exemplo de meeting. Por enquanto, ainda não tem a videoconferência aqui, olha. Só vai aparecer, e aí aparece automaticamente, quando nós começarmos a adicionar convidados. Eu posso criar uma agenda só para mim, né? Para o meu controle, né? Eu tenho um médico, tenho alguma coisa, eu crio uma agenda só minha. A partir do momento que eu tenho mais de uma pessoa na agenda, aí ele entende que aquilo vai ser um encontro e ele deixa disponível para mim uma sala de videoconferência. Então, para mostrar isso para vocês, eu vou adicionar aqui a Marcele. E notem que ao adicionar a Marcele, olha o que aconteceu. Ele já vai fazer aqui, ó, a configuração, já vai deixar a sala de meeting adicionada para mim, tá? O que eu posso fazer aqui é, primeiro, eu posso copiar as informações de videoconferência. Não recomendo fazer essa cópia assim. Por quê? Porque ele vai trazer, inclusive, um número internacional que você pode entrar via telefone. Mas essa ligação ela é cobrada uma ligação DDI internacional. E aí, esse que às vezes acontece aqueles problemas, né, de passar para outra pessoa. Alguém entrou na reunião fora do domínio e acessou pelo celular, né, com uma chamada internacional. Então, sempre que possível, evite passar esse link, a não ser que seja uma pessoa que você conhece, que sabe que vai precisar acessar a reunião por essa chamada internacional. Bom, fora isso, basta copiar esse link aqui, isso, né? Eu posso simplesmente selecionar aqui este link, tá? Ctrl C, pronto. Agora eu já posso colocar para que as pessoas acessem, tá? Eu também tenho essa parte aqui, que são as configurações da videoconferência. Então, olha só a parte de segurança
aqui disponível para vocês, ó. Isso aqui você também consegue fazer diretamente pelo Google Meet, tá? Mas aqui você está pré-agendado, né? Já está deixando preparando. Então aqui ele fala, quando essa configuração está desativada, o organizador precisa participar primeiro. Então, ninguém consegue entrar na sala se o organizador não estiver na sala. Só os convidados do organizador podem participar sem pedir, ou seja, somente as pessoas que estão nessa agenda como convidados. Isso é bastante importante, porque nesse caso, ninguém fora desta agenda consegue entrar na sala. Ele precisa pedir. Mas aí uma observação importante. No calor ali da videoconferência, quando começam a aparecer muitos pedidos, eu preciso ler principalmente para saber se as pessoas são do meu domínio. Então para tudo aí, pensa nisso aqui, porque tá acontecendo muito, né, Wellington? Muitas pessoas acabam que entraram na minha videoconferência, entraram no meu Meet sem eu permitir, sem estar convidado. É por isso aqui, ó, também. Então, muitas vezes as pessoas não atentam a essas configurações de segurança que tem no próprio Meet e acaba se deparando aí com visitas indesejadas. Então, seguindo aqui, todas as outras pessoas precisam pedir para participar, não é possível participar anonimamente, ou seja, gente, segurança, tá? Só os organizadores podem ligar para os participantes de uma reunião. Isso aqui é naquela configuração de ligação. Não vale para nosso dia a dia. Vamos tirar o acesso rápido, né? Acesso rápido. Ideal é que esteja desligado, desativado, tá? Clico em salvar. Pronto. As configurações estão feitas e aí já tenho uma convidada, eu posso clicar em... Eu não coloquei o horário, né? Vamos colocar aqui o horário. Então, sexta-feira já está aqui. Vamos colocar... que está aqui. Okay. Horário certo. Posso clicar em salvar. Enviar o convite. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Lá no e-mail da Marcele, ela vai ser convidada para essa videoconferência. Tá? Além disso, vai para a minha agenda também e eu posso acessar diretamente pelo aplicativo do Google Meet que vai estar aqui, olha, exemplo de Meet, a reunião também agendada. Então tem várias formas que o Google utiliza para notificar você que você tem uma videoconferência. Bom, para que eu entre nessa videoconferência, eu venho aqui na agenda, clico sobre o meu compromisso e ele me traz a opção aqui, ó, entrar com o Google Meeting. É um link. Clico, ele vai abrir uma nova aba. Legal, ele ainda não entrou para mim, ó. Tá aqui, ó, aguardando o organizador participar. Por quê? Porque está desabilitado aquele acesso rápido. Então eu vou agora participar. Só a partir deste momento é que a Marcele já agora eu entrei. É automaticamente conectada. Bom, então entrei no Meet, né, Wellington? Agora, essa nova versão mudou um pouquinho. Antigamente os controles eram um pouco diferentes aqui. Agora, olha que todos os controles estão numa única barra, tá? Primeiro controle aqui é microfone. Então, isso é bem interessante eu ter essa cultura de não estou falando, desabilito o microfone. Vou falar, abro o microfone. Na minha época a gente chamava isso de netiqueta, né? Então são as etiquetas da internet. Se você não está usando o microfone, se você não está falando, desligue. Por quê? Porque nós sempre temos barulhos externos, barulhos do ambiente que acabam sendo captados pelo meu microfone e atrapalhando bastante a conversa. Imaginem ali se eu tenho 20, 30, 40 pessoas conectadas, são 20, 30, 40 ambientes captando o som e jogando esse som para dentro dessa sala. Então você vai ter de menino correndo a carro de som passando na rua. Mas apesar disso, né, Wellington, o Google Meet já faz esse balanceamento para tirar ruídos da minha chamada. Olha só o que eu tinha chamado a atenção de vocês. Eu tenho um pedido de acesso de uma pessoa que não estava na nossa agenda, tá? Se eu olho aqui e eu verifico que essa pessoa
pode participar, eu clico em permitir e ela vai fazer parte da minha agenda, tá? Então, tenham cuidado com isso, porque é fundamental que vocês, ao autorizarem alguém, saibam quem é esse alguém. Se aparecer um nome estranho, desconfie e não permita que ele participe. Isso. O próximo botão é a habilitação ou desabilitação da câmera, tal qual o microfone, a câmera também pode ser desabilitada. Então, Tá? Então estava com a câmera ativada e nós duas com a câmera desativada. Agora todos na reunião estão com a câmera desativada. Isso é muito comum, né? Os alunos hoje em dia só entram nas aulas, colocam a câmera desligada, o microfone desligado. Cultura. Eu costumo falar o seguinte, que Mas às vezes é necessidade. Sim, há 2 anos atrás era muito difícil as pessoas se entenderem e se portarem, saber como se portar à frente de uma câmera de videoconferência. As pessoas não se sentiam à vontade. À medida que nós fomos utilizando os navegadores para a videoconferência, isso começa a ser mais tranquilo e as pessoas se sentem mais à vontade à frente à câmera, e aí elas podem manter as suas câmeras habilitadas para que a interação aconteça de uma maneira mais natural, tá? Porém, essa é uma cultura que precisa ser estabelecida tanto com professores quanto com alunos. Isso. Mas, né, Wellington, se por um acaso vocês estão dando aula em algum lugar que a internet não funciona bem, é interessante eu deixar a câmera desabilitada, porque acaba consumindo menos. E aí as pessoas conseguem acessar e assistir a aula sem interferência. Se eu estou com a câmera ativada, nesses casos, pesa demais e às vezes eu não consigo nem ficar na reunião. Mesmo que o Google Meeting já faça esse balanceamento, então o que acontece? Se eu faço uma conexão e eu estou usando, por exemplo, o 4G, a qualidade da minha imagem é muito inferior à qualidade de quem está utilizando uma rede wireless em casa, tá? Então o Google Meeting ele já balanceia esse dado, né? O consumo de dados. Consumo de dados. Porém, às vezes você vê que tem ali, tá emperrando, você vai ali, desabilita a câmera e isso já é o suficiente para que a pessoa consiga ouvir bem e a videoconferência acontece normalmente. Então, seguindo aqui, olha, agora nós temos também levantar a mão. Isso às vezes é útil para vocês orientarem, né, no início da reunião. Pessoal, desabilitem os microfones, deixem o microfone desligado. Quando necessitar tomar a palavra, levanta a mão, que a gente chama. E aí, quando eu levanto a mão, as pessoas ficam disponíveis aqui, ó. Opa. Aqui. Mudou. Aqui. Olha lá, que o Wellington levantou a mão. Então, aqui nas pessoas fica disponível e você consegue ver quem levantou a mão e pediu a palavra. O único detalhe é que da mesma forma que eu preciso levantar, eu preciso lembrar de abaixar. Porque às vezes as pessoas levantam a mão e deixam aquilo ali como se isso fosse automático. Não é. Então eu preciso vir aqui e abaixar a mão, porque eu já fui atendido, a palavra já foi dada e eu continuo na reunião. Então aí a gente aproveita para trazer outras questões, né? Quem organizou a reunião não consegue abaixar a mão da pessoa que levantou. Mas ela consegue, por exemplo, desabilitar os microfones. Então, estou em uma aula e aí o microfone de um aluno foi aberto, o aluno está atrapalhando a reunião, o organizador consegue vir aqui e desativar esse microfone. Célia, habilita o seu microfone aí só para conseguir mostrar essa funcionalidade. Agora, o inverso não é verdadeiro. Eu não consigo ativar o microfone de ninguém, eu só consigo desabilitar, tá? Então, olha só. Aqui a Marcele habilitou o microfone. Eu tenho 2 maneiras. Eu posso desativar especificamente o microfone da Marcele ou eu posso desativar todos os microfones ao mesmo tempo, tá? Kathleen, você consegue habilitar o seu microfone também? Então a Kathleen habilitou, obrigado Kathleen.
A Kathleen habilitou o microfone e aí na situação eu poderia vir aqui e desabilitar o microfone de todo mundo, tá? Então isso é muito útil, Mais pessoal. controle, né? Isso é muito útil. Às vezes você tem uma reunião com 30, 40, 50, 100 pessoas e aí começa um barulho muito forte. O que você faz? Você desabilita o microfone e aí você consegue ser ouvido, tá? O que mais o organizador consegue desabilitar, né? Ele consegue também tirar a pessoa da reunião. Então, tem uma pessoa que não deveria participar daquela reunião, ou tem um aluno fazendo uma bagunça. Não tira a Kathleen não, mas só mostra, ó. Aqui. Ou então me tira, pode me excluir que eu volto. Tá, Mas bem que se excluir eu não consigo voltar. Tá, então eu vou só mostrar aqui, ó, que no perfil da pessoa eu tenho aqui, ó, fixar. Então eu fixaria a imagem da Kathleen. Eu tenho como desabilitar o áudio, mas eu já fiz isso, já desabilitei o microfone dela. E eu teria também como remover a Kathleen da reunião. O detalhe foi esse que a Marcele acabou de chamar a atenção. Se eu remover a Kathleen da reunião, ela não entra mais nessa reunião, tá? Então eu estou expulsando ela da reunião, da sala, e ela realmente não vai mais conseguir acessar essa sala. Isso. Outra coisa que eu consigo fazer, e aí passa o mouse aqui de novo, é fixar a pessoa na tela. Porque observem, o layout do Meet, tá? Que todas as pessoas que estão no meu Meet estão visualizadas em blocos. Mas eu posso alterar esse layout para fixar uma pessoa. Para que isso é útil? Quando eu tenho, por exemplo, pessoas, às vezes acontece de ter reuniões e eu preciso de um intérprete de Libras. E aí, quem está falando inicialmente é quem está marcado. Ou quando eu estou apresentando a tela, quem fica maior aqui é a tela que está sendo apresentada. Mas se eu precisar ficar observando aquele intérprete, eu fixo a reunião nele. E aí eu vou ver ele maior e o restante vai vir aqui em blocos menores. Eu dou um destaque, né? Dou destaque para Bem ele. útil. Bastante útil. Isso aí. Ok, vou tirar o destaque então da Kathleen. Pronto, todos Porque temos agora- aqui a mesma situação. Isso. Agora nós vamos mostrar como que eu habilito aqui, que eu apresento a minha tela. Estou seguindo aqui, ó, a sequência. Ao lado da mão eu tenho um apresentar agora. Então a pessoa que deseja apresentar, ela clica aqui e pode apresentar ou a tela inteira que ela está, ou a janela toda com todas as guias, ou uma guia uma guia específica dentro do navegador dela. Tá. Aqui, pessoal, olha só. Depende do intuito do seu objetivo na reunião. Se você quer fazer uma demonstração, por exemplo, eu gostaria de demonstrar como acessar um arquivo. Bom, então eu vou tirar aqui essa fixação, vou voltar para a situação original, onde todos nós estamos, cada um ali com um tamanho igual de imagem. E aí eu vou falar da última parte aqui, que é o controles do organizador. Na verdade, o organizador ele pode ou não ceder a possibilidade para que os participantes usem os controles. Então, se eu clico aqui, olha o que acontece. Permitir que todos os participantes façam o seguinte: compartilhar a tela e enviar mensagens de chat. Wellington, isso evita muito problema também que nós já vimos acontecer, né? De pessoas compartilhando a tela indevidamente. Se você criou uma reunião, entrar na reunião e desabilitar essa possibilidade, olha a segurança que você tem de que ninguém vai compartilhar a tela nessa reunião além de você. Muito importante, porque se você não habilita isso aqui, você fica susceptível a alguém entrar, qualquer pessoa, e compartilhar uma tela que você não tem controle. Uma vez compartilhada uma tela, você só consegue parar ou refazendo o compartilhamento ou você expulsando aquela pessoa, tá? Mas basta eu fazer isso aqui que a possibilidade de compartilhamento agora
somente eu que criei a reunião vou ter. Isso. Além disso, eu tenho a possibilidade de habilitar ou desabilitar o chat. Então, às vezes é interessante eu estar aqui em uma aula, em uma reunião, e deixar o chat habilitado para que as pessoas vão colocando as dúvidas, para que eu consiga interagir ali no chat. Só que às vezes a aula vira uma bagunça porque todo mundo fica prestando atenção só no que está no chat e esquece o que está sendo apresentado. Aí, nessa hora, o que você faz? Acesso controle do organizador, desabilita o chat e aí as pessoas não conseguem mais postar nada no chat além de você. O interessante é que essas duas configurações, elas podem ser num pedaço da tua reunião. Sim. Então, no início da sua reunião, isso aqui pode estar tudo desabilitado e à medida que a reunião avance, você pode vir nessa configuração, habilitar para que as pessoas participem do chat e possam compartilhar as suas telas, tá? Então não é uma configuração fixa. Isso. Quer seguir ainda aí, Wellington, na parte de pessoas? Posso vir aqui, ó, Opa, tem mais uma pessoa tentando querendo entrar, posso permitir isso aqui, tá? Pessoal, aqui eu também tenho aquela configuração de acesso rápido, a mesma que eu tive lá na agenda, que nós configuramos para que ela não acontecesse. Lembram-se que nós desabilitamos o acesso rápido? Aqui ela está desabilitada. Se eu quiser, eu posso habilitar, mas aí não aconteceria, por exemplo, o que aconteceu com a Kathleen e com a Luciana. Elas não teriam feito uma solicitação para o acesso. Elas Isso teriam porque entrado direto. elas são do nosso domínio, né? Elas estão no mesmo domínio que a gente, então ela poderia entrar direto. Mas nem sempre, se a pessoa estiver em outro domínio, ela também não consegue, mesmo estando habilitado o acesso rápido. Mas, Wellington, ainda ali onde você estava, às vezes é comum eu entrar na reunião e estar com problema de áudio ou de vídeo. Aqui eu consigo, olha, alterar o áudio e alterar o vídeo. Eu, por exemplo, eu trabalho com mais de uma câmera, mais de um microfone, e às vezes eu preciso ficar intercalando aqui no áudio e no vídeo. Então, é aqui no controle que eu faço essa alteração. Importante que isso aqui é pessoal. Você vai ver a configuração de áudio e vídeo do seu computador. E os teus participantes vão ver dos equipamentos deles, tá? Então, isso aqui você não consegue interferir na configuração de outro. Isso aqui é só do seu equipamento. Isso. Continuando aqui, para que nós possamos finalizar a nossa barra, o antepenúltimo botão aqui, que é o apresentar agora. É essa setinha apontando para cima, onde eu tenho essas três possibilidades. Isso. A primeira, eu compartilho a tela inteira do meu computador. Então, todas as guias serão compartilhadas aqui e eu vou alternando entre uma guia e outra. Isso vai ser útil, por exemplo, quando você está querendo demonstrar para as pessoas como usar um aplicativo, porque aí ele vai capturar toda a tela do seu equipamento. Não indicamos isso para que você faça se esse não for o intuito. Por quê? Porque você está mostrando todo o seu equipamento, tá? Todas as abas que estão abertas, tudo que está acontecendo na sua máquina. Bom, se ele quiser compartilhar uma apresentação, e aí uma apresentação sem som, eu posso e eu quero dividir a tela, né? Então eu quero ter a apresentação aqui, na outra eu quero ter uma outra coisa. A melhor forma, qual é das três, vai? Uma janela, porque aí eu seleciono, então deixa eu abrir aqui, vamos só fazer esse exemplo que a Marcele está pedindo, tá? Bom, agora no Meet, quando eu compartilho a tela, eu já consigo ver o que eu estou compartilhando. Antigamente, no antigo layout, eu conseguia só ver que você estava apresentando a tela, né? Mas eu não conseguia ver em que tela eu estava. Então, às vezes, era necessário fazer essa divisão, né? Agora, eu não preciso mais, porque no novo layout, quando eu compartilho a tela, para mim já aparece o que eu estou compartilhando, tá? Mas, por exemplo, às vezes eu quero estar com o Meet aqui apresentando alguma coisa e estou com uma outra janela aberta, por exemplo, do chat, né, do Google Chat ou outro aplicativo. Então, às vezes é interessante eu dividir esta tela.
Então, olha e só. quem tiver no Chromebook é Command or, né? Que eu consigo já dividir automaticamente. Isso. Olha só. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu estou com uma tela a mais sendo mostrada e quando eu entro aqui, eu tenho como fazer a seleção de que tela eu quero apresentar. Então, neste caso, eu vou apresentar, mesmo sendo um slide, eu vou apresentar, mas eu não selecionei a apresentação com áudio. Então, se por um acaso houver um vídeo nesses slides, ele vai ser executado, porém o áudio não vai ser capturado. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu estou tendo uma sobrecarga de processamento do meu equipamento. Se eu estou usando áudio e vídeo para videoconferência, eu já estou colocando muitos dados ali de processamento. Se eu quiser que ele processe mais um áudio, eu preciso avisar para ele, para que ele organize esse fluxo de dados, tá? Então, eu venho aqui em compartilhar, nesse caso, o que acontece? Acontece muito, né? Às vezes os professores mandam mensagem: eu estou compartilhando a tela e não está saindo o som, só eu consigo ouvir o som, meu aluno não. É porque compartilhou uma janela. Exato. Nesse caso aqui, pessoal, olha o que aconteceu. Para mim, vocês não estão vendo. Bom, agora eu estou mostrando, né? O que está acontecendo aqui é que eu parei de ver a minha apresentação, porque quando eu compartilho uma janela, o que acontece? Ela vem para cima da janela do Meeting. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente orienta. Se você tiver a possibilidade de usar 2 monitores, essa é a situação ideal. Se não, você vai fazer como eu estou colocando aqui, colocando 50% manualmente aqui em cada janela, para que vocês consigam ter... Clicando, segurando e arrastando assim para o lado também, Isso. Você consegue encaixar as duas. A visualização, tá? E ele já te avisa ali, ó, para você não compartilhar a tela utilizando aquele efeito infinito, né? Senão ele fica um looping ali, uma imagem dentro da outra, ok? Bom, essa aqui então seria uma situação onde eu, apresentador, estou dividindo a minha tela e consigo enxergar o que eu estou apresentando, tá? Então essa é uma situação bem comum de acontecer. A outra forma, então para parar aqui eu vou clicar nessa parar a apresentação. E a última maneira de compartilhar a tela, esta deve ser feita quando você tiver um áudio ou um vídeo na sua apresentação, é a última opção, onde eu vou selecionar uma guia, tá? E aí olha o que acontece, ele vai listar aqui todas as guias que estão abertas no seu navegador na mesma conta. Se você estiver utilizando 2 contas, você não vai conseguir selecionar uma outra conta, tá? Uma guia que está aberta com outra conta. Então eu posso selecionar aqui a apresentação, compartilho e ela vai ser apresentada, tá? Como eu fiz a divisão da tela ali, eu consigo ver o que está acontecendo. E aí, por exemplo, poderia clicar aqui em apresentar e ter essa apresentação sendo feita. E olha que interessante, né? Quando eu estou com a tela compartilhada aqui, olha, onde eu estou compartilhando, aparece compartilhando esta guia e eu posso parar. Se eu clicar em parar, nesse caso aqui, vai sair ali da minha tela. Mas se eu quiser alternar a guia, eu posso ir aqui em outra janela, aqui em outra guia aberta e pedir para apresentar essa. Então eu vou alternando entre uma guia e outra na minha apresentação. Lá na apresentação, no Google Apresentações, eu cliquei em apresentar, ele já deu um full screen ali na tela, mas como eu dividi manualmente as minhas telas, eu continuo com as 2 telas e aí eu posso ir fazendo a apresentação e vendo o que está acontecendo
aqui no Google Meeting, tá? Mas olha aqui o que eu falei, né? Agora com essa nova atualização, quando você está no Meet, você também consegue ver o que você está apresentando. Então essa situação aqui, ela não é mais necessária. Eu posso simplesmente realmente estar com a tela maximizada e vejam, aqui eu tenho um controle do áudio desta apresentação que está sendo feita. Pronto. Se eu quiser parar. Voltamos à situação normal, aonde eu vou ter o penúltimo botão, que são as opções do Meeting, aonde eu tenho transmitir essa reunião, ou seja, se eu tenho um equipamento do tipo TV, e essa TV é uma Smart TV e está na mesma rede do meu computador, eu já, sem nenhum equipamento, eu já consigo fazer a transmissão. Se eu tenho um Chromecast, que é o equipamento de compartilhamento de imagens do Google, eu também consigo transmitir essa reunião para qualquer tela. Eu consigo abrir aqui um Jamboard, então eu consigo abrir essa lousa interativa, clico e ele vai abrir um arquivo. Detalhe, esse arquivo de Jamboard só estará disponível para as pessoas que estão participando dessa reunião e durante esta reunião, tá? Depois eu tenho a possibilidade... Depois disso fica só com o dono e na agenda, né? Quem está na agenda Isso, também. Só para quem está na agenda. Eu tenho a possibilidade de gravar essa reunião com aquelas observações que vocês já sabem. Essa gravação, na versão Fundamentals, ela vai ficar disponível por 30 dias e depois disso ela vai desaparecer. E não é possível fazer o download dela. Então ela é só um arquivo de consulta, tá? Já quem tem as versões pagas, aí sim consegue fazer esse download das gravações da reunião. Quando eu clico aqui em alterar layout, ele vai me mostrar as possibilidades de layout, inclusive com uma barra de rolamento ali embaixo, onde eu consigo aumentar a quantidade de participantes a serem mostrados nos meus blocos, com um máximo de até 49 participantes, tá? Então eu tenho ali um espaço e aí logicamente esses bloquinhos vão ficar bem pequenos, mas vão ser todos mostrados à medida que eu tiver novos participantes. Ele vai se adequando ali automaticamente com os espaços disponíveis e 49 é o máximo de participantes que eu tenho. Se eu tiver mais participantes na reunião, eu consigo visualizar aqui em pessoas. Eu consigo visualizar quantos A participantes lista. eu terei. E Mas é a não... lista das pessoas que estão lá. Isso, mas não o thumbnail, né? Que é aquela imagem pequena, tá? Bom, continuando aqui nas mais opções, eu consigo ter tela cheia, então eu vou tirar ali as minhas abas, eu consigo alterar o meu plano de fundo, e aí dependendo do meu domínio, isso o administrador pode ou não limitar, e também eu tenho uma situação de que isso aqui consome não somente processamento, mas consome também banda de internet, tá? Então, pensem duas vezes antes de usar esses efeitos especiais aí para o fundo, mas esse de desfocar o fundo, ele é bem interessante, principalmente quando nós estamos nas nossas residências para tentar reduzir aí o acesso à nossa privacidade, tá? Bom, nessa versão também eu não consigo criar outros, né? Quando eu estou na conta educacional, eu não consigo colocar outros fundos personalizados. exato. Nas versões pagas, eu consigo incluir imagens ali. Então, eu posso fazer uma imagem personalizada, qualquer que seja ela, num formato PNG, e eu subo e posso utilizar, tá? Então pode ter um logotipo específico, uma imagem qualquer, ele vai para o fundo da minha imagem. Por fim, nós temos aqui a habilitação da legenda, e quando eu habilito a legenda, ele me pergunta qual é o idioma que eu quero habilitar aquela legenda. Então imaginem que se eu tenho uma reunião acontecendo em inglês, eu posso habilitar essa legenda para que ela funcione em inglês. Se eu quero habilitar ela em posso colocar a português... legenda em português, né? Estou ouvindo em inglês lá e aqui vai traduzindo. Olha que legal.
Essa é uma possibilidade. Ou então, às vezes eu tenho algum aluno com necessidade especial, uma pessoa com necessidade especial na reunião, ela pode ativar a legenda em português mesmo. E aí o que o apresentador for falando, ou as pessoas que estão na reunião vão falando, vai aparecendo aqui descritas abaixo. E ela consegue acompanhar. Exatamente. Não é a tradução perfeita, né? Porque quanto mais a gente usa, mais o algoritmo do Google vai funcionando e interpretando, mais funciona muito bem. Aqui eu poderia fazer aquela ligação, né? Ouvir a reunião por telefone e informar um problema. Este ícone aqui, pessoal, é muito legal que vocês se acostumem com ele, porque todos os aplicativos do Google trazem esse ícone, que é um balãozinho ali Na com verdade, uma a maioria traz exclamação. interrogação, né? Esse aqui traz o informar um problema com exclamação. Então, se você vê interrogação ou exclamação, é informar um problema. Isso, ele funciona para que você faça ali uma observação de funcionamento ou uma sugestão de funcionalidade que você quer fazer para que o Google implante no na próxima versão do Meeting, tá? Acabamos? Fechamos? Fechamos. Sim. Agora basta só sair da reunião. Sair da reunião. Ou, Sair ou encerrar a chamada? nesse caso, encerrar a chamada para que todos Todo sejam mundo sabe. esse. Ok. Então, lembrando, se eu Retirados. sair da chamada, somente eu saio e as pessoas continuam aqui dentro até que elas saiam da reunião, né? Se for pela agenda, se for uma reunião criada pela agenda, a pessoa ainda pode voltar por 1 ano nesse mesmo link. Já se eu encerrar a chamada, eu tiro todo mundo. Eu tinha habilitado Olha, a a legenda. Pois é, só que todos os microfones estavam desligados. E aí, se todos os microfones estavam desligados, ele não tinha como capturar, né? Então, eu habilitei o meu microfone e vocês vejam que a legenda ela é muito rápida e ela faz com que o que nós estamos conversando aqui realmente seja transmitido em texto em tempo real, tá? Muito legal, porque se você tem algum estudante ou mesmo um professor que tenha qualquer problema auditivo, consegue fazer a participação na aula com mais facilidade, sem a necessidade de uma transcrição em libras. Então, só a título de curiosidade para eles, antes de você encerrar aqui a chamada, quando eu crio um evento lá pela agenda e adiciono arquivos anexos naquela reunião, fica aqui disponível também, tá? Na agenda, então a pessoa consegue acessar os arquivos aqui pelo próprio Meet. Bem interessante, porque você não precisa ficar mandando via chat, né? Você coloca um arquivo ali na agenda como anexo Sai da reunião já. e eles já aparecem para todos os participantes, tá? Espero que vocês tenham gostado. O Google Meeting tem trazido muitas novidades, mas uma vez que você percebe como ele funciona, isso fica muito fácil e ele é uma ferramenta fantástica para a interação de estudantes e professores. Espero que tenham gostado da parte de segurança, né? Que às vezes muitas pessoas desconhecem. Um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos agradecer primeiro, Luciana Sim, e Kathleen, Lu, muito Kathleen. obrigado pela participação. Vou encerrar agora. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Valeu, Lu, valeu, Kathleen. Um grande abraço.